Hello, minha gente, cá estamos nós para mais um vídeo importantíssimo desse canal. Eu ousaria dizer, talvez, no raciocínio rápido, que este raciocínio tem tudo a ver com esse vídeo, inclusive, que este é um dos vídeos mais importantes que eu já postei aqui para vocês. Porque a minha intenção é desfazer um equívoco que está grudado na grande maioria de nós, tenho certeza absoluta, porque eu também já estive nesse lugar e foi difícil sair, tá? Garanto para vocês que foi. Mas consegui. Primeiro eu percebi que tinha algo errado, depois eu comecei a procurar o certo, e procurei, e procurei, e procurei. Aí eu comecei a intuir qual era o certo, até que um belo dia o raciocínio fechou e eu entendi. Então, eu sempre falo para os meus alunos: é necessário que a gente tenha a condição de suportar um certo estado de dúvida, e é difícil, e às vezes a gente desiste, às vezes a gente deixa para lá. Não deixem para lá. Procurem as respostas fundamentais para as perguntas de vocês, porque talvez essa resposta que vocês vão encontrar sirvam para ajudar um sem número de pessoas logo depois, quando vocês entregarem essa resposta para o mundo, que é o que eu busco fazer todos os dias aqui com vocês. Tá bom? Então, o tema do vídeo de hoje é o seguinte: te ensinaram tudo errado sobre a razão. Que razão é essa? A razão enquanto faculdade da aula, tá? Para começar, para a gente colocar todo mundo na mesma página, eu tenho certeza que todos nós ficamos absolutamente maravilhados quando a gente estudou o tema, ouviu alguém falar do tema, as 7 faculdades humanas, quando a gente descobriu que o objeto da psicologia é a psique é a alma, e a alma é a forma através da qual o homem interage com a realidade. E essa forma através da qual a gente interage com a realidade são as 7 faculdades humanas, tá? E a partir dali nós começamos a perceber, pelo menos foi isso que aconteceu comigo, foi um dos primeiros assuntos que eu vi na área da terapia. Fiquei encantada. Falei, meu Deus, isso faz muito sentido. Eu comecei a olhar para mim, o que é maravilhoso, porque quando a gente fala de alma, nós temos um objeto alquímico dentro de nós mesmos. É só a gente olhar para dentro, a gente não precisa fazer experiência fora. O método filosófico por excelência é a introspecção. Olha para dentro, observa a tua alma. Quando eu vou dar aula das 7 faculdades na mentoria, eu sempre presto para os alunos, a cada um que eu vou passando, quando eu começo com sentidos externos, né? Numa ponta a gente tem os sentidos externos, na outra ponta a gente tem o intelecto passivo. E quando eu vou passando de um para o outro, eu vou tentando fazer com que eles olhem para dentro e observem aquelas coisas neles mesmos, que foi propriamente assim que surgiu esse conhecimento. Não é um objeto estranho para a gente, minha gente. É a nossa própria alma, tá? Então, quando eu comecei a estudar, eu me deparei com esse assunto, eu fiquei encantada, e aí eu tentava buscar algo a mais. Eu tentava buscar onde estava escrito isso para que eu pudesse me aprofundar nesse assunto que eu achei tão incrível, sensacional e que fazia tanto sentido. E eu me lembro que nas 10 primeiras vezes que eu ouvi alguém falar sobre isso, no Instagram, nos cursos e tudo mais, quando se explicava sobre a razão enquanto faculdade da alma, todas as pessoas falavam para mim que a razão é aquela faculdade responsável por pegar o mundo que entrou em nós e compartimentalizar. Tanto que razão vem de rácio, que vem de harmonizar, né? De compartimentalizar, como eu falei para vocês. E aquilo me parecia muito esquisito, porque como que a razão, olha o nome, razão. Como que a razão, com essa pompa, com essa áurea, pode ser uma faculdade responsável por algo tão baixo, tão próximo dos sentidos? Então, a função dela é apenas pegar aquele mundo que entrou e compartimentalizar dentro do meu cérebro, dentro da minha cabeça? Me parecia estranho. E a primeira vez que eu ouvi sobre isso, eu perguntei para a pessoa que me ensinou assim: olha só, me passa um livro, me diz onde é que está escrito. E a pessoa me disse assim: não tem livro sobre isso. E eu fiquei, gente, mas como que não tem livro sobre isso? Por onde que as pessoas estudaram? Como que faz? E aí, com o passar do tempo, gente, eu fui percebendo que muitas vezes as pessoas ensinam esse assunto, as 7 faculdades da alma, que é um assunto profundo, que é um assunto difícil, é um assunto complexo, sem, de fato, ter um aparato, assim, sem ir na fonte das pessoas que pensaram nisso, sabe? Porque a fonte já é, de alguma forma, problemática. Por que que São Tomás, no final da sua vida, pediu que queimassem tudo que ele tinha escrito, falando que tudo aquilo era palha? Queima tudo, isso é palha. E perguntaram para ele: por que, São Tomás? Por que a gente vai queimar? É maravilhoso isso aqui que você escreveu, ainda bem que ninguém queimou. E ele respondeu: porque diante do que eu contemplei, isso aqui não é nada.
Eu não consigo passar para vocês as coisas que eu contemplei. Ninguém consegue passar para mim as coisas que aquela pessoa propriamente contemplou. O máximo que a gente consegue fazer é tentar reduzir esse negócio a termo, tentar escrever, tentar passar, mas sem a precisão mesma daquela coisa que você conseguiu enxergar. Então, o que eu queria era ir na fonte para eu tentar enxergar como aquelas pessoas maravilhosas, exemplo de São Tomás, conseguiram enxergar. E aí a pessoa falou para mim, não tem nada escrito sobre isso. E eu fiquei frustrada. Continuei, comprei um curso que não tinha nem intenção de falar sobre isso. Nesse curso veio um bônus onde tinham 12 aulas sobre as 7 faculdades. Eu falei, gente, que incrível! Eu me senti uma criança no parquinho de diversão. Gente, que incrível! 12 aulas sobre as 7 faculdades. Tá bom. Na segunda aula, o professor indicou 4 livros. Nossa, eu saí felizona. Eu me lembro do dia. Eu falei, agora eu tenho 4 livros. Entre eles, a primeira parte, o primeiro volume da Suma Teológica, tá? De São Tomás de Aquino. Entre os artigos 75 e 102. É só sobre as faculdades da aula, tá? E ali eu comecei. E dali eu comecei, fui indo, um livro puxa o outro, a gente vê uma nota de rodapé, a gente vê alguém falar, nananã, tá. E hoje eu tenho aqui na minha biblioteca pelo menos 20 livros de antropologia filosófica. Então, hoje eu consigo indicar para os meus alunos pelo menos 20 livros. Claro que não todos, tá, gente? Eu vou indicando à medida que eu percebo que cada um precisa e vou dando para eles esse conhecimento para que eles não sejam meros reprodutores, para que eles de fato consigam chegar nesse conhecimento profundo, tá? Então, olha só. Eu percebi que a razão não podia ser só isso, muito embora todo mundo me fizesse crer que era. Eu comecei por esses 4 livros a estudar, meditar e tentar contemplar o que de fato era a razão, e vocês vão perceber como isso faz toda a diferença para nós enquanto conhecimento do homem. E eu comecei a buscar essas coisas, mas ainda sem conseguir construir um conhecimento uno, que eu conseguisse de fato olhar com precisão, meio que botar a razão aqui na minha mão e dizer assim: agora eu estou te enxergando, agora eu estou vendo que você serve para isso, 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 isso. Tá? Que é o que eu sinto quando um bom professor fala, quando um bom professor me ensina. Eu olho para ele e eu tenho a sensação de que ele está com a alma na mão, assim, olhando para ela e mostrando para mim todas as faces a partir do conhecimento que eu já tenho. E aí as coisas começaram a clarear um pouco quando eu descobri que razão e intelecto são a mesma faculdade. Gente do céu! Como assim razão e intelecto são a mesma faculdade? A gente descobre lá nas aulas que o intelecto é a potência do conhecimento, que o intelecto passivo é a verdadeira potência do conhecimento. A gente tem um ativo que busca, tem o passivo que recebe, né? E de fato intelige, acessa o mundo dos conceitos 100% imaterial. E aí eu li na Suma Teológica que razão e intelecto são a mesma faculdade. E foi aí que meu cérebro entrou em curto-circuito. Eu falei, bom, você já tinha a intuição de que aquilo ali estava errado, agora tem absoluta certeza, porque o próprio São Tomás está falando que são a mesma faculdade. Mas como que razão e intelecto são a mesma faculdade? E aí eu percebi que elas tinham o mesmo objeto. Essa foi a segunda coisa que eu percebi que me fez crer que eu estava caminhando para o lugar certo e entendendo por que aquilo estava errado. Razão e intelecto são a mesma faculdade e possuem o mesmo objeto, e por isso são a mesma faculdade, mas têm funções diferentes, tá? Então, como que eu sei, como que eu distingo? Primeira coisa, importantíssima, como que às vezes a gente esquece porque está na ânsia só de saber o que é que a coisa quer dizer, mas a gente precisa dessas bases. Como que eu distingo as faculdades? Pelo objeto. Tá? Então, um outro equívoco muito comum é você falar de razão e confundir com a cogitativa, que é chamada muitas vezes de razão particular. Como que você consegue de cara diferenciar uma da outra? Jeito. Então, o objeto da razão é o ser, o objeto da cogitativa são as intenções sensíveis. São coisas completamente distintas. Você não precisa saber o que uma coisa é para usar a cogitativa, mas você precisa saber, você está buscando o que uma coisa é para usar a razão, tá? Então, razão e intelecto são a mesma faculdade, porque possuem o mesmo objeto, mas têm funções diferentes. Qual é o objeto do intelecto? Todo mundo sabe essa de baixo e pronto. A verdade. Qual é o objeto da razão? A verdade. O objeto do intelecto e da razão pode ser que eu diga porque são sinônimos. A verdade, a essência das coisas, as categorias, os princípios, os objetos imateriais e universais, o ser, minha gente. O ser propriamente dito. O que é que o intelecto faz? O intelecto, olha, intelecto e razão são a mesma faculdade.
mas com funções distintas. Não se esqueçam nunca disso. O intelecto capta esses objetos e a razão os articula entre si. O intelecto vai lá, busca a verdade, entrega a verdade, e a razão produz juízos, raciocínios sobre a verdade e tira conclusões. Então, ela move o intelecto para buscar a verdade, o intelecto traz, ela articula, produz juízos, produz raciocínio e continua dando esse combustível para o intelecto buscar a verdade. A verdade, as próximas. Não é assim que a gente funciona? Pensar um pouquinho você aí quando você começou a descobrir o que as coisas são. Quando você começou a descobrir que existe uma estabilidade nesse mundo e que, de fato, nós precisamos acessar o mundo imaterial se nós quisermos conhecer essa imutabilidade das coisas, porque ela existe e nos dá uma estabilidade sensacional nesse mundo, que todo mundo busca, no final das contas, mesmo sem saber. E aí você começou a buscar. Aí você descobriu uma coisa. Essa coisa te deu vontade de conhecer mais e conhecer outra. Na Metafísica do Aristóteles, a primeira frase dele é: todo ser humano busca o conhecimento, busca naturalmente por conhecer. Naturalmente, olha essa sutileza. É próprio de nós que nós queiramos conhecer. Marina, veja bem, eu conheço uma galera que não é bem assim, não, porque está desordenado, minha gente. Nós estamos desordenados quando nós não estamos dando vazão para esse desejo natural, certo? Então, o homem busca conhecer como? O intelecto capta, a razão articula, produz juízos, raciocínios, conclui e vai lá e joga o intelecto para captar de novo, porque ele quer a próxima verdade. Ele quer o bem, ele quer o ser, ele quer saber o que as coisas são. Eu tenho certeza que se você já iniciou esse processo de conhecer as coisas de verdade, a verdade, você vai entender exatamente o que eu estou falando. E você vai começar a olhar para si e entender, olha, agora a minha razão está funcionando, impulsionando meu intelecto a buscar mais e novos juízos, e novas verdades, e novos juízos, e novas verdades. É lindo demais. Para você pegar a razão e reduzir a uma faculdade que compartimentaliza o mundo sensível que entrou. Não, esqueçam isso. A razão é muito mais do que isso, certo? E o que é o intelecto? Eu já falei um pouco para vocês sobre o que é a razão. Volto logo mais para a gente destrinchar as fases, né, o procedimento, digamos assim, que a razão faz, para que vocês enxerguem com cada vez mais clareza como é que isso funciona. Mas vamos conhecer o que é o intelecto, para a gente entender como essa faculdade funciona como um todo, qual é o objeto dessa faculdade como um todo e quais são as funções, tanto do intelecto quanto da razão, dentro desta mesma faculdade. Então, o que é o intelecto? O intelecto é aquela coisa que se destina ao conhecimento, certo? É uma apropriação que o ser humano faz das coisas reais. Conhecer quer dizer ter posse imaterial da forma da coisa conhecida. Quando a coisa sai da sua visão e você conheceu, se chegou no seu intelecto, aquela coisa permanece com você a vida inteira. De forma material, assim, grudadinho? Não, de forma imaterial, como que impresso em você. A forma daquela coisa, a forma, a essência, beleza? São intelecto, nós temos três modalidades possíveis. Vejam quantas divisões e quantas coisas a gente precisa saber para saber como é que esse negócio funciona. Parece complexo, mas não é, gente. Quando a gente se habitua à introspecção e perceber as coisas acontecendo dentro de nós e fora de nós, parece até muito óbvio. Parece não, é muito óbvio. São Tomás era o doutor do óbvio. Então, nós temos três tipos de intelecto. O intelecto produtivo, que aparece quando o nosso intelecto se destina a fabricar alguma coisa, quando nós nos valemos de uma determinada técnica, de uma determinada arte, para produzir algo, como por exemplo, um arquiteto que se vale de uma técnica para produzir uma casa, certo? E o resultado dessa atividade produtiva é um bem extrínseco a nós, é um bem que está fora de nós, a casa. Quando uma pessoa produz uma garrafinha de água mineral, um outro exemplo, é algo que não está na natureza. Percebam que no intelecto produtivo, o homem produz algo que não está na natureza, mas com a base sólida na natureza, porque nada se cria assim de estapafúrdio que esteja fora das leis, digamos assim, de uma forma bem generalista. Então, o intelecto produtivo se utiliza de uma determinada arte, de uma determinada técnica para produzir algo que não é natural, mas tem um espelho natural. Tá? Como, por exemplo, um arquiteto que produz uma casa, como, por exemplo, a pessoa que produz uma garrafinha de água mineral para poder guardar a água. Nós temos também o intelecto prático, chamado também de razão prática. Olha aqui a razão de novo.
No intelecto prático, o bem, ele não é extrínseco. O bem é intrínseco. O bem fica na própria pessoa que pratica a ação, certo? Então, olha só. Se uma pessoa te procura no site terapêutico e fala assim, ei, o que eu preciso fazer para ser um melhor marido? Vejam que ele está te fazendo uma pergunta bastante voltada para o mundo prático, para a vida prática, certo? Então ele quer saber como que na vida real e concreta dele, ele pode fazer para ser um bom marido. Ele quer saber, a pergunta fundamental é: como devo agir de forma adequada nessa exata situação? Então, por que que o bem não é extrínseco? Porque o bem está na própria ação, tá? No produtivo estamos falando de um fazer. No prático, estamos falando de um agir. Beleza? E por fim, nós temos o intelecto teórico. O intelecto teórico, ele se destina a uma atividade, que talvez não seja nem exatamente uma atividade, ele se destina à vida contemplativa. Ele se destina a descobrir a verdade das coisas. Ele se destina a conhecer as verdades substanciais e imutáveis da coisa, certo? Então a gente olha para o intelecto e a gente percebe que o intelecto tem essas três partes, muito embora ele não esteja dividido, digamos assim. Ele tem essas três partes: o intelecto proativo, o intelecto prático, o intelecto teórico, tá? São essas três coisas que o nosso intelecto é capaz de fazer numa união, numa coesão. Quando a gente vai falar de Aristóteles, ele diz pra gente que do ponto de vista do conhecimento, olha só que coisa importantíssima isso aqui. Do ponto de vista do conhecimento, a nossa causa final, ou seja, o nosso fim último, ou seja, a finalidade mesma, própria, última, relevante, intrínseca, importante da nossa vida, que se chama bem último, é a primeira coisa que nós inteligimos, tendo em vista, digamos assim, que é a coisa mais importante. Então, a minha inteligência, do ponto de vista gnosológico, do ponto de vista do conhecimento, intelige por primeiro essa causa final, porque é o bem último. Mas, aqui nós estamos falando de intelecto teórico. Mas, quando a gente olha para os atos humanos, quando a gente olha para as realizações, o intelecto prático, o bem supremo, o bem último, é a última coisa que a gente atinge. Concordam comigo? Eu posso viver 90 anos, eu só vou conseguir atingir meu fim último depois desse tempo todo. Claro, eu estou a minha vida inteira colocando os meios, e aí cabe até um vídeo sobre isso depois, só sobre isso. Mas eu tenho em vista o meu fim último, na ordem do conhecimento, que é a primeira coisa que aparece para mim, porque é a coisa mais importante da minha vida. Mas eu só consigo atingir esse fim último, esse bem último, que na ordem do conhecimento é primeiro, por último. Por quê? Porque esse bem último é tanto contemplativo, eu o vejo, quanto operativo. Apesar, além de o ver, isso exige de mim também uma ação. E é por isso que Aristóteles fala para a gente que bem e ser estão intrinsecamente, transcendentalmente ligados. Bem e ser estão transcendentalmente ligados, certo? O fim último é o termo natural do desejo. O fim último é a última coisa que eu possuo e é ali que meu desejo vai repousar para sempre. Quando eu estou fruindo um bem, meu desejo repousa. Só que quando esse bem é o bem parcial, ele repousa e atinge de novo. Ele repousa e quer atingir de novo. Quando esse bem é um bem total, completo, autossuficiente, que se quer por ele mesmo e não por outra coisa, é o fim último da nossa vida, a nossa causa final mesma, nosso desejo repousa para sempre. E a razão tem tudo a ver com isso. A gente vai entender agora por quê. A razão é a operação do intelecto que move a inteligência em busca desse bendito fim último. Olha aqui de novo a importância da razão. E eu expliquei tudo isso de intelecto e de bem ser para que vocês conseguissem compreender essa parte. A razão é a operação do intelecto que move a inteligência em busca do fim. E olha só que coisa interessante. Existem algumas coisas que variam e não dependem de nós, como por exemplo os eventos da natureza. E existem algumas coisas que variam e dependem de nós, como sensações, sentidos, disposições. Isso que muda, isso que depende, varia e depende de nós vamos chamar
Ó, presta atenção, porque às vezes a gente não viu essa palavra ainda. Nós vamos chamar de faculdade calculativa ou faculdade deliberativa da inteligência, que é um outro nome bonitinho para a função da razão. Então, se vocês virem em algum lugar aí, faculdade deliberativa ou calculativa da inteligência, é da função da razão dentro da ordem do intelecto que se está querendo falar para você, certo? Chamada também muitas vezes de razão desiderativa, porque ela não está apartada do desejo, beleza? Então, se a razão, olha como o negócio é perfeito. Se a razão é a operação do intelecto que move a inteligência em busca do fim, ela não pode estar descolada do desejo. Nós temos vontade, vocês lembram? Nós temos livre-arbítrio, vocês lembram? Existe no ser humano um desejo natural de conhecer. O Aristóteles já falava lá na primeira frase do Metafísica. Então, tem de haver algo em nós que nos impulsiona a conhecer isto. E esta razão, essa faculdade deliberativa, essa razão desiderativa, é justamente aquela parte do intelecto, aquilo que auxilia a inteligência, vamos colocar assim, que fica melhor colocado. Aquilo que auxilia a inteligência que está grudadinha com o meu desejo a buscar o que as coisas são. Dentro desse cenário, qual é o grande desafio? O grande desafio é o seguinte: no mundo dos atos humanos, onde a gente vive, no mundo real, para que a gente consiga desenvolver um bom funcionamento da inteligência para que nós possamos ter uma percepção da verdade, a gente precisa conformar isso com um desejo correto. Isso é muito difícil, tá? Muito difícil. Para quem já leu Ética Nicômaco, quando Aristóteles vai falar lá da moderação e da coragem, ele vai dizer para a gente onde é que está a temperança perfeita, onde é que está a continência, a incontinência e a malícia. E aí ele vai mostrar que a temperança perfeita é quando nós temos um desejo reto, uma reta razão e um agir reto. Então, a virtude completa, e isso é muito difícil, eu sei que é, a virtude completa, ela se encontra quando o desejo já nasce correto. Quando eu olho para a comida e eu não tenho vontade de comer toda ela. Quando eu olho para a bebida e eu não tenho vontade de tomar toda ela. Quando eu tenho vontade, mas a razão está organizada entre diz, epa, que não, e eu ajo reto, eu estou na continência. Que é um estágio sensacional de qualquer virtude. A gente está no caminho, a gente está lutando, a gente já saiu da incontinência. Mas não é a perfeição da virtude. Porque o virtuoso ama a virtude. O virtuoso faz o bem e se deleita com fazer o bem. Então, o grande desafio para nós é justamente aderir esse desejo correto na ação e essa faculdade desiderativa para que ela continue impulsionando o nosso intelecto para o lugar certo e a gente consiga saber o que as coisas são fruto de um desejo correto, certo? Então, a gente pode dizer que buscar e evitar no desejo são meio que análogos de afirmar e negar no intelecto, certo? Então, qual é a função do intelectual na sua totalidade? Olhando para tudo isso, eu não estou falando do intelecto sozinho. Se eu estou falando que a razão é uma parte do intelecto, eu estou falando que nós estamos falando da função intelectual, certo? Qual é a função intelectual na sua totalidade? Atingir a verdade, certo? Então, a função do intelecto vai ser atingir a verdade compatível com o desejo correto, e a função da razão vai ser colocar munição, colocar combustível para que essa atividade aconteça, certo? Então, o princípio da ação, nesse caso, o movimento, é uma prévia escolha, e o princípio dessa prévia escolha é o desejo reto e a razão reta, visando o certo fim. Olha que linda valsa, o intelecto e a razão dançam para que a gente consiga, de fato, entender o que é a coisa de verdade e que isso seja impulsionado por um desejo correto, tá? Então, ambas as partes, tanto o intelecto quanto a razão, têm a função de alcançar a verdade juntas, o que nos leva a concluir que as virtudes de cada uma delas são aqueles estados que vão melhor sustentar aquilo para que ele consiga alcançar a verdade. E é aí, gente, que a gente pode entrar rapidamente, para não ficar muita informação para vocês agora, nas virtudes intelectuais. Porque o Aristóteles ele vai dividir virtudes intelectuais ou dianoéticas e virtudes morais do caráter ou éticas, tá? E aí, nas virtudes morais do caráter ou éticas, vamos ter prudência, justiça, fortaleza e temperança. E
quando a gente olha para as virtudes intelectuais, que são pouco exploradas, pouco faladas, ninguém dá muita atenção para elas, coitadas, nós percebemos que, olha, quando eu olho para o intelecto e para a razão, eu percebo que a verdade é o objeto de ambos, certo? Então, a verdade é o objeto da atividade intelectual, tanto do intelecto quanto da razão enquanto partes. Mas esse objeto pode ser de 5 tipos. Não é que a verdade pode ser de 5 tipos, pelo amor de Nossa Senhora. A verdade pode se mostrar, digamos assim, de 5 formas. E essas 5 formas de expressão da verdade exprimem para nós 5 modelos de qualificação da inteligência para que ela seja melhor conhecida. Olha que coisa sensacional. Eu tenho uma verdade só, mas ela pode se mostrar de 5 formas. Eu tenho de ter em mim um aparato especializado que seja capaz de melhor absorver cada uma dessas formas que se mostra esse objeto, que é a verdade. E é por isso que existem 5 virtudes intelectuais, que vão conceder para nós a excelência do intelecto. E esses meios, através dos quais a alma alcança a verdade por afirmação ou negação, que são a excelência da vida intelectual, são 5. 5 virtudes intelectuais: arte, conhecimento, prudência, sabedoria e entendimento, tá? O conhecimento barra ciência, pode ser chamado dos dois jeitos. No conhecimento, nós vamos ter muito evidente o processo, o itinerário pelo qual a razão passa, para que ela chegue a fazer a sua atividade completa, final, certo? A ciência vai consistir sempre na apreensão das coisas e nas demonstrações. Então, por exemplo, quando a gente pega uma frase, toda planta é um ser vivo. A gente pega uma samambaia e a gente quer investigar. A gente pega essa frase, essa premissa maior, a gente pega uma samambaia e a gente quer investigar se a samambaia é um ser vivo, certo? Então, pera, samambaia é uma planta, né? E toda planta é um ser vivo. Logo, samambaia é um ser vivo. Toda planta é um ser vivo. Samambaia é uma planta. Logo, samambaia é um ser vivo. Isso aqui é uma atividade operada pela ciência, certo? E quem vai conseguir conceder para o intelecto essa conclusão é a razão. Justamente porque o intelecto se move através dos atos da razão. E quais são as 3 etapas dos atos da razão? A primeira, apreensão. É quando o objeto intelectual é captado, quando se tem a posse, ele está dentro de nós. Que pode ser tanto imediata, quando o intelecto apreende por evidência, aquilo ali está se mostrando para ele, estamos falando dos primeiros princípios, o intelecto apreende. Imediata, quando o intelecto vai apreendendo aos poucos, ou seja, o processo normal do mundo entrando em nós, passando pelos sentidos internos, sentido comum, imaginação, etc, etc, etc. Imagem, intelecto ativo, intelecto passivo, PAM, entendi. Então, essa é a forma imediata. E a imediata é quando o intelecto apreende por evidência, certo? Essa é a apreensão, o primeiro ato da razão. Segundo, juízo. O que é que a razão faz no juízo? Ela verifica se aquele conceito encontrado é verdadeiro ou falso. Olha que coisa sensacional. O intelecto não tem condição de fazer sozinho. A razão vai ver aquele bem apreendido de forma imediata ou imediata e vai verificar se o conceito é verdadeiro ou falso, certo? E aí a razão vai transmutar esse conceito. Cara, isso é muito lindo. A razão vai transmutar esse conceito numa preposição, certo? Porque dentro do juízo nós temos que operar a partir dos ditames da lógica formal, certo? Se nós estivéssemos falando de dialética ou retórica, nós poderíamos estar falando sobre uma opinião, tá? E depois da apreensão e do juízo, nós temos o raciocínio. O que é que o raciocínio faz? Confirma a essência da coisa que é investigar. Olha só que sensacional. Apreensão, juízo, raciocínio. Quando eu confirmo a essência da coisa que é investigada, eu estou colocando lenha para meu intelecto se jogar no mundo de novo, buscar a verdade como que um imã que vai ser apreendida pela essência, trazer para mim e jogar para a razão. Ei, faz teus juízos aí. Olha se esse negócio tá certo, porque se tiver certo eu quero mais. Tá muito bacana esse negócio aqui. Aí a razão vai lá, apreende, faz juízo, raciocina e diz: beleza, é isso mesmo. Então, essas operações praticadas pela razão
movem a inteligência para a verdade. Isso é importantíssimo, relevantíssimo, e nós precisamos dar a César o que é de César, precisamos dar à razão o status ontológico sensacional que ela tem. O que seria da inteligência sem a razão? E aí, ela move, olha que simbiose perfeita. Ela move a inteligência para a verdade, ao passo que a verdade chega pela inteligência e a razão tem um novo material para novos juízos e recomeça o processo. Então, tenho certeza absoluta que a partir de agora os senhores vão conseguir identificar a razão operando, dando combustível, a inteligência funcionando, buscando novas verdades, trazendo para dentro e, de novo, esse processo sensacional para que a gente consiga, de fato, contemplar as coisas que nós contemplamos e que movem a nossa vontade. Porque só quando o mosaico está completo, ele brilha através da contemplação. E como a nossa vontade é o apetite intelectivo, não se esqueçam disso, ela é escrava da inteligência, ela adere rapidamente e não temos outra forma de fazer que não seja caminhar em prol do bem, tá bem? Porque bem ser tem uma analogia transcendental sensacional. E para terminar, gente, eu queria dar para vocês uma pequena indicação para que vocês leiam, depois de assistir esse vídeo, entender essas coisas que eu falei aqui, para que vocês leiam e consigam, de fato, contemplar essas coisas que eu trouxe para vocês, tá? Porque eu não quero, digo de novo, que vocês reproduzam, eu quero que vocês entendam, eu quero que isso faça sentido para vocês, porque é só assim que a gente produz o verdadeiro conhecimento. Quem tiver a Suma Teológica aí, abre o volume 1, primeira parte, questão 79, artigo 8. Qual é a pergunta que São Tomás se faz na primeira parte, volume 1 da Suma, questão 79, artigo 8? A razão e o intelecto são potências diferentes? Olha só, que maravilhoso. Está lá escrito. A razão e o intelecto são potências diferentes? E ele vai, traz argumentos contrários, rebate os argumentos, e ele conclui: olha, a razão e o intelecto no homem não podem ser potências diversas. Inteligir é apreender. Inteligir é apreender pura e simplesmente a verdade inteligível. Ao passo que raciocinar é proceder de uma para outra intelecção. Olha esse fenômeno de movimento, de novo, de combustível, vai, volta, e eu entendo que as coisas são. Então, a inteligência apreende a verdade inteligível e o raciocínio, a razão, procede de uma para outra intelecção para que eu chegue de fato a conhecer a verdade inteligível. Logo, elas só podem ser a mesma potência. Logo, pela mesma potência, nós inteligimos e raciocinamos. E por fim, como diria o maravilhoso Santo Agostinho, o que torna o homem mais excelente do que os animais irracionais é a razão, ou mente, ou inteligência, ou qualquer outro vocábulo mais cômodo que se queira usar. Razão e intelecto fazem parte da mesma faculdade. O objeto das duas é o ser, a verdade, a essência, a forma das coisas. No entanto, eles têm características distintas para que, funcionando juntos, eles consigam entregar para nós a verdade completa para que a gente possa contemplar e agir conforme e, no final das contas, dar substância à nossa essência. Tá bem? Um beijo e até o próximo vídeo.